Muitos homens e mulheres de Deus, na sua trajetória de vida, chegou até a suicídio devido à depressão. Pastores, amigos, conhecidos, amém? Mas irmãos, nessa noite nós estaremos falando, aleluia, a respeito, aprender com o Senhor como vencer esse mal, aleluia. Queridos amados, quando aqui nós encontramos a Bíblia Sagrada nos relata sobre o profeta Elias. Elias, meus queridos amados, era um simples profeta. Elias era um porta-voz de Deus. Diz a Bíblia Sagrada nos relata, não para quem foi Elias, quem foi os pais de Elias. A Bíblia Sagrada não relata quem era a origem de Elias, mas porém, a Bíblia nos diz claramente que ele veio de Pisa, uma cidade desconhecida, glória a Deus, com aquela roupa de carneiro, glória a Deus, de carneiro, aleluia. E diz a Bíblia que ele chegou perante o rei Acabe, rei de Israel naquela época, na sala do trono, e diz: olha, rei, segundo a minha palavra, não vai chover nem orvalho no céu, vai cair durante 3 anos e 6 meses. Queridos amados irmãos, veja bem, todos os profetas, os irmãos podem verificar na Bíblia que todos os profetas, quando vai falar, quando vai profetizar, quando vai entregar um recado, aleluia, para os povos de Israel na época, ele falava: segundo a palavra do Senhor é tal coisa, Deus manda te falar isso. Mas profeta Elias, meus queridos amados irmãos, diz: segundo a minha palavra, aleluia. Elias, quando falava, Deus assinava embaixo, irmãos. Elias era transportado pelo Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia, com a certa ceifa, Elias estava no monte, aleluia, e o rei Acabe mandou o centurião e 50 soldados prender Elias. E diz a Bíblia que ele chegou lá embaixo, o centurião e 50 soldados disse: oh, Elias, o rei disse: desce. Homem de Deus, o rei disse: desce. Elias olhou lá para baixo e disse: olha, se verdadeiramente eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu consumiu tu e seus 50 soldados. E no mesmo instante desceu fogo do céu e consumiu os centuriões e 50 soldados. Por 3 vezes isso aconteceu, irmão. Na terceira vez Deus falou com ele: vai com eles. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, Elias tinha perfeita comunhão com Deus. Todas as vezes, meus queridos amados irmãos, que Elias falava, Deus assinava embaixo. Elias era um homem corajoso, aleluia. Depois que ele falou, quando ele determinou, aleluia, que durante 3 anos não choveu, veio a fome, veio a seca sobre Israel. Acabe mandou procurar Elias em todas as maneiras, em todos os lugares, mas não encontrava, porque Deus estava guardando Elias. Aleluia. E diz a Bíblia, meus queridos amados irmãos, que Elias estava lá, aleluia, quando Deus determinou todo Elias. Aleluia. Elias foi se apresentar perante o rei Acabe. O rei Acabe, durante 3 anos e 6 meses, procurava o profeta Elias e não encontrava. Aí de repente, aleluia, lá vai o rei com a sua carruagem, com o seu exército, aleluia, passando, de repente Elias se apresenta diante dele. Aleluia. E o rei olha para ele e disse: és tu o perturbador de Israel? Elias olha para o rei e disse: eu não sou o perturbador de Israel. Perturbador de Israel é tu e a tua casa. Aleluia. Elias, meus queridos amados, quando não tinha medo, aleluia. E diz a Bíblia, meus queridos amados irmãos, que Elias determinou, ele convidou o rei e disse: olha, rei, já que Israel consiste de 2 pensamentos, vamos provar que é o verdadeiro Deus. Convoca todos os seus profetas para o Monte Carmelo e vamos fazer uma prova, aleluia, e vamos ver quem é o Deus verdadeiro, aleluia. E o rei achou por bem, aleluia, e convocou os 450 profetas de Baal, aleluia, para
que era sacerdotisa de Baal, aleluia, quando o rei Acabe reinou a sua reinado sobre Israel, a primeira coisa que ele fez de errado foi casar com Jezabel. Jezabel, meus queridos amados, era uma estranha, era sacerdotisa de Baal. E diz a Bíblia que aquela mulher, a história não diz que a Jezabel era muito bonita, aleluia, ele se encantou com a beleza de Jezabel, aleluia, de Jezabel dominando Israel, irmãos. Diz a história que o Acabe, rei Acabe, construiu uma estátua de Baal na entrada da cidade. As pessoas para entrar na cidade tinham que passar por debaixo da perna de Baal. Ele falava que Baal dava pão. E de madrugada, irmãos, enquanto estava todo mundo dormindo, aleluia, os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, pegavam pão, colocavam no pé da estátua, para que de manhã o povo acordava e ia tomar Baal deu pão. Meus queridos amados irmãos, e diz a história, meus queridos amados, que Elias convocou, aleluia, os profetas de Baal para o Monte Carmelo. Mas os profetas de Baal tinham medo, aleluia, de Elias. Por quê? Porque Elias tinha o Espírito Santo de Deus. E devido ao medo que ele tinha, chamou também os 400 profetas de Aserá, aleluia, outra deusa, aleluia. E foram 850 profetas mentirosos, falsos, para o Monte Carmelo, não bater com Elias. E diz a Bíblia que Elias determinou que eles orassem primeiro, reclamassem ao Deus primeiro, aleluia. Ele é sozinho, irmãos, contra 450 profetas, aleluia. Ali estava aquele homem, meus queridos amados, quando eles começaram a orar, aleluia, pela manhã até meio-dia. Aí viu que Elias, que Baal não respondia às suas orações. Elias começou a zombar deles: olha, grita mais alto, Baal está dormindo, aleluia. Meus queridos amados, irmãos, diz a Bíblia que quando deu meio-dia, Baal não respondeu. Glória a Deus. Aí Elias, agora é minha vez. Ele é sozinho, irmãos. A história nos diz, a Bíblia Sagrada nos relata que Elias pegou as pedras, pôs em terra, preparou o altar, aleluia, preparou holocaustos. Irmãos, já 3 anos e 6 meses que não chovia. Ele mandou que providenciasse água, e apareceu água. Ele jogou água sobre o holocausto, sobre a lenha, aleluia, de tal maneira que derramou água sobre o altar, corria pelos reinos, aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia que, veja bem, Elias, meus queridos amados irmãos, Elias só fez uma oração de 1 minuto, porque foi 57 palavras que ele falou, aleluia, dizendo: Senhor, para que o povo céu creia que tu és o Deus sobre Israel. Então Deus vai bater que eu sou teu servo, desse povo do céu. Tu me fez dizer ser seu povo do céu. Meus queridos amados, irmãos, eles ficaram abismados de tal maneira, com aquele poder, que eles ficaram, os 850 profetas de Baal, ficou, aleluia, paralisado pela glória, porque o céu abriu e desceu o povo do céu. E quando eles estavam paralisados, meus queridos amados irmãos, Elias, aleluia, pegou a faca e matou 850 profetas. Ele mesmo matou, irmãos. Glória a Deus. Por que, meus queridos amados irmãos? Porque Deus estava trabalhando ao seu favor. Meus queridos amados, diz a Bíblia que Elias, aleluia, depois que eles combateram, provou como Deus verdadeiro. Diz a Bíblia que Elias foi orar para chover. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Elias, até ali, ele não era respeitado como profeta. Ninguém, aleluia, aceitava ele como profeta. O rei Acabe não suportava Elias, aleluia. Porque, meus queridos amados irmãos, as trevas não se combinam com a luz. E Acabe era o rei desviado, aleluia. E diz a Bíblia que ali estava aquele homem, meus queridos amados irmãos, ali foi orar. E quando pediu, aleluia, a Deus que mandasse chuva, e diz a Bíblia que pela 7ª vez ele orando, apareceu uma mão pequena sobre o mar. Ele mandou, aleluia, o seu moço dizer: ó, corre para o rei Acabe apressar, aleluia, que veio chuva forte ali, glória a Deus. E antes que o rei Acabe chegar no palácio, Deus mandou chuva. Meus queridos amados irmãos, e diz a Bíblia que Elias ficou satisfeito com aquele feito que Deus tinha feito através dele, aleluia.
para o rei, para o profeta Elias. Mas ele foi para a porta esperando ser reconhecido. Aleluia, pelo rei Acabe. Mas diz a história, meus queridos amados irmãos, que quando ele chegou na porta esperando ser reconhecido, aleluia, ele recebeu uma mensagem. Aleluia. Jezabel, aleluia, mandou um mensageiro a Elias dizendo: olha, assim me faz os deuses a esse canto. Se amanhã, a essa hora, a sua vida será como um deles. Meus queridos amados irmãos, Elias é um homem corajoso. Elias é um homem temente a Deus. Elias era transportado pelo Espírito Santo. Elias não temia nada. Mas quando veio essa mensagem, aleluia, de Jezabel, Elias se sentiu decepcionado com o seu ministério. Ele se sentiu, aleluia, decepcionado com o povo de Israel, decepcionado com o rei. E diz a Bíblia que Elias teve medo. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos relata que Elias teve medo e saiu fugindo daquela mulher. Glória a Deus. E diz a Bíblia que ele andou 40 dias, ele andou um dia para o deserto. Aleluia. Deixou o pé de serra, deixou ali seu rosto e foi, aleluia, a caminho de um dia pelo deserto, andando errante. Glória a Deus. E diz a Bíblia que quando ele chegou ali, ele encontrou um pé de zimbro. Chegou o pé de zimbro, deitou debaixo do pé de zimbro para descansar. E disse: olha, Senhor, já basta. Toma minha vida, eu sou melhor. Muitas vezes, meus queridos amados irmãos, eu e você chegamos nesse patamar. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e as pessoas começam a caluniar, começam a apedrejar. O adversário das nossas almas começa a lançar certo na sua mente: olha, não adianta, você não vai conseguir, não adianta, que não vale a pena. Meus queridos amados irmãos, ali estava aquele homem de Deus, prostrado ali naquele deserto. Senhor, toma agora minha vida e o Senhor é os meus pais. Nós encontramos, meus queridos amados irmãos, o grande líder da Bíblia Sagrada, que é Moisés. Moisés chegou nesse mesmo patamar, irmãos. Diz a Bíblia que Moisés, lá em Números capítulo 11, ele olhou um pouco, começou a pedir carne. Ele teria ter ficado no Egito. Então, meus queridos amados irmãos, ali nessa situação, Moisés orou a Deus e disse: Senhor, se eu tenho achado graça diante de ti, então me mata, mas não deixa ver minha própria vergonha. Meus queridos amados irmãos, é necessário, meus queridos amados, neste momento em nossas vidas, que nós pensamos em parar. No momento em nossas vidas, nós pensamos em chutar o balde que ele diz o outro. E ali estava, meus queridos amados irmãos, aquele homem ali, sofrendo, aleluia, se sentindo decepcionado com Deus, decepcionado com o seu ministério, decepcionado com o povo que ele tanto zelava. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nessa hora Deus estava contemplando a situação de Elias. Aleluia. Deus está contemplando a vida de Elias. Deus está contemplando a situação que Elias está passando. E essa noite é diferente, meu irmão. Deus conhece o seu problema. Deus conhece a sua situação. Deus conhece o problema que você tem passado, a sua situação, a afronta que você tem levantado, que tem se levantado contra ti. Deus tem contemplado todo o seu problema, toda a tua vida. Aleluia. E Deus vai enviar o outro no seu encontro. Aleluia. Ali estava Elias, ali, naquela situação, pedindo para si a morte. Aleluia. E Deus mandou um anjo ao encontro de Elias. E diz a Bíblia que o anjo chegou, tocou nele, levanta e come. Elias viu, ali estava um pouco cozido, uma botija de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Queridos amados irmãos, ali estava, aleluia, o profeta Elias, o grande homem de Deus na plena depressão. A depressão, irmãos, é a doença do século XX. Aleluia. Nós encontramos, meus queridos amados irmãos, veja bem, Jesus ali em Getsêmani, depois que ele foi traído, aleluia, ele estava ali orando, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que ele dizia gota de sangue, seus olhos se tornaram gota de sangue. Ali ele veio da depressão, sua parte humana, irmãos. Então ele orava: Senhor, Deus de paz, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali estava a parte humana de Jesus sofrendo, aleluia. É por isso que não há outro mediador entre o céu e a terra, a não ser Jesus. Jesus conhece o seu problema, Jesus conhece a sua situação, Jesus conhece tudo que tem passado na tua vida, no seu
E diz a Bíblia que Elias levantou, aleluia, Deus mandou pela segunda vez um anjo, aleluia, ao encontro de Elias. Elias levantou, aleluia, tinha uma cabeceira, pão e água para comer o anjo. E o anjo falou para ele: olha, Elias, levanta e come, porque muito grande será a sua jornada. Ou seja, o ministério não acabou, aí tem mais coisa para você. Irmãos, quantas vezes o diabo tem tentado provar para você que não tem jeito. Aleluia, não tem jeito com seu filho, não tem jeito com a sua esposa, não tem jeito com seu filho, com seu trabalho, enfim. O diabo tem de todas as maneiras desacreditar, fazendo que você desacredite o projeto de Deus na sua vida. Aleluia. Mas Deus, aleluia, falou: olha, levanta e come, porque longo será a sua jornada. Meus queridos amados irmãos, é no deserto que Deus vai operar na tua vida. É no deserto, quando você está passando a luta, está passando a tribulação. É no deserto que Deus virá com providência divina na tua vida. Mas também é no deserto que o diabo vai tentar destruir a tua vida. É no deserto que o diabo vai preparar cilada para destruir, para desacreditar, fazer que você se desvia, aleluia, desacredita com Deus que abate a tua fé. Ali estava Elias, meus queridos amados, onde da Bíblia, que Elias andou 40 dias com a força daquela comida. Ele andou 40 dias, 40 noites, aleluia, para o Monte Carmelo, em direção ao Monte Carmelo, ou seja, ao Monte Horebe. E diz a Bíblia que quando ele chegou ali no Monte Horebe, ele encontrou uma caverna e resolveu passar ali a noite. E Elias estava ali e resolveu passar ali a noite. E quando foi pelas madrugadas, Deus fala com Elias: que faz aqui, Elias? Irmãos, Elias era porta-voz de Deus. Elias tinha plena comunhão com Deus. Deus sabia tudo que estava acontecendo na vida de Elias. Deus não tinha necessidade nenhuma de perguntar: o que faz aqui, Elias? Porque Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. E essa noite eu digo também, irmão, Deus conhece o seu problema, Deus conhece a sua situação, Deus conhece o que está acontecendo na tua vida. Deus sabe como resolver essa situação, aleluia. Mas é necessário você falar com Deus. E Deus falou: olha, que faz aqui, Elias? Elias falou: olha, ele aproveitou aquela oportunidade de: Senhor, eu tenho sido zeloso pelas tuas obras. Todo Israel, todo o povo se desviaram, mataram os profetas à espada. Só eu fiquei. Agora querem me matar. Eu prefiro morrer do que viver. Glória a Deus. E Deus falou: olha, Elias, ainda tem 7.000 e não tocaram de joelho. Sai para fora. Sai para fora. Que eu vou passar. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, e diz a Bíblia que quando Elias estava se preparando para sair para fora, glória a Deus, veio o terremoto. E Elias percebeu que Deus não estava no terremoto. Queridos amados irmãos, é no deserto que o diabo quer destruir a tua vida. Quantas vezes você está passando por luta, está passando por tribulação, e Deus sabe a sua situação, e o diabo também sabe a sua situação. E sabe o que acontece? Tem pessoas que a Bíblia Sagrada diz: não deixando a congregação com o costume de alguns. Aí tem muitos que vai, aleluia, principalmente as irmãs, são mestres nisso. Eu vou lá na casa da irmã para a irmã orar por mim, ver se Deus fala comigo. A palavra está aqui. Deus fala que hora de adorar. Aí a pessoa vai, aleluia, na casa da fulana de tal, que diz ser profetiza, aleluia, que Deus usa, e etc e tal. Chega lá, leva a profetada do canto. Irmãos, veja bem, se Elias tivesse saído, aleluia, naquela hora do terremoto, ele morreria.
veio vento forte, aleluia. E Elias percebeu que Deus não estava ali. Quantas pessoas têm recebido revelação que não vem de Deus? Estão caídos hoje. Porque está passando por luta, está passando por tribulação, e não procura ver qual a finalidade, ou seja, qual é a vontade de Deus. Se é Deus que está falando, você não é, não faz prova de Deus. Nem tudo que brilha é ouro. Quantas pessoas, em vez de procurar orar, irmãos, ora por mim, vai orar você, vai jejuar. Quantas vezes o Espírito Santo te desperta pela madrugada para você orar, você não ora. Está passando a luta travada, mas não ora. O Espírito Santo toca para você jejuar, você não jejua. Você está lavando louça lá, o Espírito Santo toca para você louvar, e tu não louva. Comece a pensar, aleluia, sem problema, aleluia, sem dificuldade, em vez de você falar para Deus, você vai falar para a vizinha, vai ligar, aleluia, para o irmão, vai falar para ele, não falar para Deus. Irmãos, aleluia, a Bíblia Sagrada nos relata que Elias estava ali naquela caverna, na depressão, pedindo a morte, aleluia, e o diabo todo para destruir a vida dele. Você é diferente, você é propriedade exclusiva de Deus. O diabo tem uma raiva tremenda de você, sabe por quê? Porque o que você tem, ele nunca vai poder ter, que é a salvação, o perdão de Deus. Muitas vezes eu e você pecamos diante de Deus, mas a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Muitas vezes, meus queridos amados, nós pecamos diante de Deus, o Senhor fala: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, tu tens um advogado. Aleluia. Queridos amados, e ali estava Elias, ali na caverna, aleluia, naquela luta, naquela tribulação, naquela depressão, aleluia. E Deus te ia falar: olha, sai para fora que eu vou passar, aleluia. E depois daquele vento forte, veio fogo, aleluia. E Elias percebeu que Deus não estava naquele fogo. Glória a Deus. E Elias permaneceu no seu lugar. Você quer vitória da parte de Deus? Chega da presença de Deus nessa madrugada. Conta para Deus o seu problema, a sua dificuldade, que coisa tem passado. Não vai atrás de profecia no monte, não vai atrás de profecia carregando esse plano, não. Ora você mesmo, apresente a sua causa diante de Deus. Deus é a pessoa mais interessada em te dar a vitória. Deus é a pessoa mais interessada em te dar a luta, o guarda, a promessa. Meus queridos amados irmãos, diz a Bíblia que veio aquele brisa suave, e ele sentiu a presença de Deus, enrolou na sua capa e saiu para fora. E Deus perguntou mais uma vez: o que faz aqui, Elias? Meus queridos amados irmãos, nós encontramos lá na entrada que Jesus nunca tinha entrado na cidade de Jericó. Nunca, irmãos. Sabe por quê? Porque a cidade de Jericó é a cidade amaldiçoada por Deus. Deus não tinha compromisso com ninguém que morava na cidade de Jericó. Quando Deus entregou a cidade de Jericó na mão de Josué para ser destruída, diz a Bíblia que Josué levantou as duas mãos para o céu e falou: maldito seja quem edificar essa cidade. Aquela cidade era amaldiçoada e Deus não tinha compromisso nenhum com quem morava naquela cidade. E a Bíblia Sagrada nos relata, irmãos, que Jesus resolveu passar. Jesus não foi na cidade de Jericó, ele resolveu passar pela cidade de Jericó. E diz a Bíblia que ele encontrou aquele cego, mendigo, miserável. E diz a Bíblia que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, veja bem, naquela multidão, daquele alvoroço que estava, Jesus, lá no meio daquele barulho, daquele alvoroço, ele ouviu a voz daquele necessitado lá na sarjeta. Sabe por quê? Porque Deus sempre está pronto para ouvir a nossa voz. Deus está sempre pronto para ouvir a voz de nós, de necessidade. É por isso que é necessário você clamar a Deus, contar para Deus a sua situação. E quando Jesus mandou, veja bem, Jesus não foi até o cego de Jericó. A Bíblia Sagrada
miserável que Jesus parou no meio da luta e mandou que ele viesse. Quantas pessoas que a vitória é da parte de Deus, mas não quer ir para a igreja, não quer entregar, não quer ajudar, aleluia, na limpeza da igreja, aleluia, arruma dentro da igreja, arruma picuinhas, contempla, começa a falar de vez de ser, quer atrapalhar o andamento da obra de Deus, arruma problema nos conjuntos, arruma problema com liderança, e assim excessivamente, irmão, sabe por quê? Porque o Espírito de Balaão tem tentado penetrar nas igrejas, mas em nome de Jesus está repreendido pelo poder da nossa igreja. E aí estava, meus queridos amados irmãos, quando aquele cego chegou perante Jesus, ele saiu da sarjeta e foi até Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Irmãos, e ele foi desabafou com Deus. Jesus conhecia a situação daquele cego. E aí, quando Jesus falou com Elias: olha, Elias, que faz aqui, Elias? Na verdade, Deus perguntou: o que está te incomodando, Elias? O que queres que eu te faça, Elias? Elias começou a desabafar com Deus: Senhor, eu te sinto zeloso pelas tuas obras. Aleluia. Eu te sinto zeloso. Os filhos de Israel deixaram a sua lei, mataram todos os seus profetas, e só eu fiquei. E Deus falou mais uma vez: olha, haverem 7.000 e não compraram o seu joelho. Olha, você vai, unge Eliseu como seu sucessor. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, Deus resolveu o problema de Elias. Deus restaurou Elias, porque ele desabafou com Deus. Ele contou para Deus a sua necessidade. Quantas vezes eu e você queremos a vitória da parte de Deus, mas não queremos contar para Deus. A gente conta para o vizinho, conta para o amigo, conta no Facebook, no Instagram, etc. Mas não falamos com Deus. Meus queridos amados, nós temos que aprender. Aleluia, nós temos Jesus é nosso amigo, é nosso advogado. Aleluia, ele intercede por nós. Muitas vezes o diabo tem preparado laços para destruir a tua vida, e Jesus tem cortado o laço, tem te guardado, porque você é propriedade exclusiva de Deus, ninguém pode tocar. O diabo levanta para cair, aleluia, mas é necessário, irmãos, que nós possamos contar, confiar em Deus, aleluia, contar para Deus as nossas necessidades para depositar no providência divino. Amém? Vamos para de pé, vamos orar a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou estar orando com você. E nesse momento você vai falar por Deus agora. O que você quer de Deus? Conta para Deus a sua necessidade, o seu problema, o que Ele tem te afrontado.